Namastê! Hoje vamos falar sobre a relação do chakra do coração com resistência. Muita gente acha que resistência e resiliência são duas coisas semelhantes, mas não são. Resiliência é a capacidade que você tem de se reinventar ou de se adaptar para sobreviver numa determinada situação. Resistência é a capacidade de um organismo, um todo vivo, manter o seu funcionamento apesar de forças opostas que tentam barrar esse funcionamento. Então a gente vem falando da relação do chakra do coração com a cruz, né? De que quando chega no, na trave horizontal, ele encontra uma resistência, aliás, ele encontra várias resistências em volta dele. Mas ele também tem que resistir, né? A floresta amazônica, por exemplo, ela é resistente, né? Mas ela não é resiliente. Então, por exemplo, se você faz uma grande queimada numa grande área da floresta amazônica, você vai ter dificuldade de levar essa queimada adiante, porque a floresta tem vários meios de se proteger dessa queimada, né? Com, com umidade, né? Com meios naturais. Se for uma queimada provocada por causas naturais, dificilmente vai se estender, né? Mas quando vem um homem e estuda essas maneiras de resistência da floresta, e mesmo assim dá um jeito então de, com querosene, ou seja lá o que for, queimar, avançar com a queimada, essa terra depois fica desértica, ela não tem a capacidade de recompor aquela organicidade original da floresta de novo, né? Quer dizer, essa floresta não se recompõe, a não ser com uma intervenção do homem depois, que vai estudar de novo como é que recompõe aquele solo, como é que recompõe as condições, e que tenha paciência para esperar todos os anos necessários para ir recompondo. Às vezes ele tem que recompor a primeira floresta terciária, depois a secundária, depois a primária, né? E ir colocando aos poucos os elementos, porque tal pássaro precisa de tal semente para poder sobreviver, e tal semente precisa de tal pássaro, porque esse pássaro que é dissemina, então você vai ter que esperar um tempo para ter aquela semente para poder ter o pássaro, e aí os dois se equilibrarem, falando muito a grosso modo. A resiliência não. Na resiliência, por exemplo, a Alemanha foi destruída na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. A Coreia foi destruída na Guerra da Coreia. As duas se relevantaram como duas grandes potências. Isso é resiliência. É a capacidade de você, depois de ter tido destruídas partes, você ver como é que você se reorganiza, se rearruma, como que com aquelas novas condições você se faz, né? Na floresta amazônica não sobram condições se você cria ou em qualquer floresta tropical, né, se você cria uma devastação gigante, né? Mas no povo alemão sobreviveu essa capacidade organizativa que fez com que eles construíssem todos os prédios que tinham sido destruídos, e mais muitos novos em seguida, né? Então, o chakra do coração ele está ligado à resistência e não à resiliência. Muita gente acha que o chakra do coração te dá uma resiliência infinita. Não. O segundo chakra está ligado à resiliência. O quarto, que é o do coração, está ligado à resistência. No segundo chakra, o segundo chakra é como se fosse um poço, né? Onde você pode cavar, cavar, cavar. Quanto mais você cava, quanto mais você tira a água daquele poço, mais água brota das paredes, né? Então, para o segundo chakra, se desfazer é vida, né? Para o quarto chakra, muitas vezes, se desfazer totalmente pode significar morte. O quarto chakra, ele rege o coração e o pulmão. O pulmão, quando ele se esvai, quando você solta todo o ar, você continua com meio litro de ar lá dentro, né? Senão as paredes do pulmão iam se colar, se não tivesse ar, iam se colar um lado no outro e você não conseguia mais inspirar. Então é preciso que haja uma resistência, né? Ou seja, que algum ar resista lá dentro, né? Que com que aquela maneira de viver se mantenha ali para você poder continuar a distante. E a gente está falando isso por quê? Porque quando você desenvolve o seu chakra do coração, como você tem essa consciência da resistência, a mesma coisa acontece com o coração. Se o coração parar de bater por um minuto, não tem volta, né? Você não consegue
não consegue voltar à vida em seguida, né? Parou, você vai ter morte cerebral e não tem resiliência possível. Então o chakra do coração, ele te dá esse instinto de você manter o seu mínimo da sua organicidade ali para você poder continuar sobrevivendo. Então ele te dá também a capacidade de você identificar nas forças que ameaçam o seu equilíbrio, a sua homeostase, não? O seu equilíbrio do seu organismo, você reconhecer essas forças, a potência delas, e saber o quanto você pode resistir ou não. Então, o quarto chakra ele te dá a sabedoria de você identificar uma força invasiva e não simplesmente ir contra, né? Quando um arquiteto faz um prédio, né, ele projeta uma laje horizontal com uma força de 10 toneladas acima, ele sabe o quê? Que essas 10 toneladas vão provocar uma força oposta de 10 toneladas de baixo para cima, uma força como se diz? De resposta, né, a essas 2 toneladas que vão vir de baixo para cima. Então, os chakras ímpares, que são os chakras masculinos, o primeiro e o terceiro e o quinto, eles são muito reativos, né? Quer dizer, eles reagem muito. Né? O terceiro chakra é o chakra da raiva. Então, vem uma pessoa com raiva com você, a tendência é o teu terceiro chakra ficar com raiva e devolver igual. Né? A outra pessoa te agride, a sua tendência é agredir de volta. A outra pessoa te xinga, a tendência é xingar de volta. Por isso que a gente tem tanta morte, às vezes em briga em trânsito, né? O sujeito dá uma fechada no outro, o outro se sente desafiado, ele segue atrás, ele para lá e de repente os dois brigam, às vezes um sai com uma barra de ferro de um carro, um mata o outro. Isso é uma reação típica de terceiro chakra, né? Um chakra masculino que mal utilizado, em vez de masculino, fica machista, né? Fica macho, né? Fica querendo demonstrar a sua força, né? Quando a gente está falando de resistência, a gente está falando de força. Né? Então, os chakras femininos, eles olham a resistência de uma outra maneira. Né? O arquiteto sabe o quê? Que para você botar 10 toneladas aqui, você vai provocar uma força reativa de 10 toneladas de volta aqui. Então, o terceiro chakra não mede isso. O terceiro chakra, às vezes, devolve as 10 toneladas de volta. E aí, quando o outro tem uma barra de ferro dentro do carro, ele vem com a barra de ferro, né, e te arrebenta. Né? E se você perceber, geralmente, numa briga de trânsito, a mulher que está ali no banco de carona fala: meu amor, não vai lá brigar com ele não, por motorista, né? Não reage não, deixa para lá, não sei o quê. Porque ela está num chakra feminino, né? Seja o segundo, seja o quarto, seja o sexto. Ele está nos chakras masculinos, geralmente. Os homens têm os chakras masculinos ativos e os chakras femininos passivos, né? O segundo, quarto e sexto. A mulher é o contrário. A mulher tem os chakras femininos ativos e os chakras masculinos passivos. O quarto chakra, tanto para o homem quanto para a mulher, quando você desenvolve o quarto chakra, você ganha a inteligência feminina de, em vez de reagir à provocação, você responder a ela. Qual é a diferença entre reagir e responder? Responder, você pega aquilo que o outro te deu, você transforma aquilo e você devolve uma coisa, quando você está falando do chakra do coração, que respeite a sua homeostase, que respeite a sua harmonia interna, que respeite seu equilíbrio interno. Então, quando você tem o chakra do coração desenvolvido, você sabe que o mais importante é essa harmonia e esse equilíbrio internos. Mais importante do que ganhar alguma coisa de alguém. O terceiro chakra está sempre no movimento de afirmação no mundo. Ele acha que ele tem que vencer sobre as forças opostas. Né? O quarto chakra não. O quarto chakra ele sabe que vencer, né, não é exatamente se impor naquela trava horizontal ali da cruz que veio com ele. Né? Vencer é você passar por isso e ir adiante. Para passar por isso você tem que se desidentificar dessas provocações. Então o quarto chakra ele te dá uma inteligência muito grande de você perceber as resistências dos outros que estão em volta de você. Ou seja, aonde que não adianta eu falar isso
porque só vai criar uma resistência no outro, só vai tocar no calo dele. Aonde não fala isso porque não vai levar a lugar nenhum, porque você não quer vencer o outro, pelo contrário, você queria harmonia entre você e o outro, né? E se o outro não pode te entender, então cabe a você tentar ser você o que entende. Né? Se o outro não pode te entender, você não pode cobrar isso dele, você não pode impor ao outro que te compreenda. Mas se você pode compreender, você pode se responsabilizar pela compreensão na relação e lidar com o outro, mesmo que ele não esteja entendendo aquilo que você está falando para ele. Então, no terceiro chakra, você está falando a coisa, o outro não está entendendo, você começa a gritar mais alto, gritar mais alto, gritar mais alto, para ver se o outro te entende. E o Lao Tse dizia uma coisa, ele dizia que o sábio, ele fica calado, não porque ele não queira que o outro saiba, ele fica calado por uma razão, porque ele sabe que das duas uma, ou o outro não quer entender, aí não adianta ele tentar enfiar com injeção dentro do outro o que ele está querendo dizer, porque o outro vai resistir, né? Ou então o outro quer saber e aí ele não precisa falar, porque o outro vai arrancar a verdade dele de qualquer maneira, né? O outro vai dar a sua maneira de arrancar dele o conhecimento e a sabedoria. Então o quarto chakra, ele desenvolvido, te inspira, né, essa sabedoria, ele te joga num espaço de compreensão, né? A gente já falou da relação do chakra, quarto chakra com compreender, né? Ele te dá esses, mas aqui a gente está falando de uma outra maneira, ele te dá esse espaço de compreensão da onde estão as resistências e você passa a usar as resistências para você ir mais além. Então o quarto chakra, ele olha para o outro, ele tenta aprender tudo o que ele pode aprender com o outro, ele respeita a limitação do outro e ele não tenta vender ou impor um conhecimento ao outro. Ele tenta, no máximo, ver aonde que está a brecha da resistência do outro para ver se ele pode seduzir o outro para um entendimento. Então, o quarto chakra, ele nunca é professoral. A mente é professoral. O quarto chakra, não. O quarto chakra te ensina a seduzir o outro para o entendimento e não tentar impor o entendimento para o outro por alguma explicação. É isso. Espero que a nossa pílula de hoje tenha sido útil para você. Até o nosso próximo encontro. Namastê.